Imagine por um instante que tudo o que você acredita sobre medo, proteção e confiança está moldando silenciosamente a realidade ao seu redor. Imagine que cada pensamento cria uma frequência invisível que começa a organizar acontecimentos na vida. Agora imagine que uma simples história na floresta revela exatamente como esse mecanismo funciona. Porque muitas vezes, aquilo que parece proteção pode se transformar em prisão. E aquilo que parece ameaça pode revelar um inesperado caminho de salvação. Esta história começa em uma floresta antiga, cheia de árvores que pareciam guardar memórias de muitos ciclos da vida. Nesse lugar, vivia uma ursa solitária. Ela era forte, inteligente e observadora, mas não havia outros ursos por perto. E a solidão, quando se estende por muito tempo, começa a transformar a maneira como um ser percebe o mundo. Certo dia, ela encontrou dois animais diferentes dela, um lobo e um coiote. Eles tinham hábitos diferentes, instintos diferentes, e mesmo assim algo curioso aconteceu naquele encontro. Em vez de conflito, surgiu curiosidade. E dessa curiosidade nasceu amizade. A ursa, o lobo e o coiote começaram a explorar a floresta juntos. Caminhavam entre árvores antigas, procurando frutas, raízes, água e qualquer coisa que pudesse sustentar a vida. Eles conversavam sobre o clima, sobre onde havia mais comida, sobre riachos escondidos e clareiras cheias de frutos. Aos poucos, aquela amizade ficou tão forte que os três se tornaram quase inseparáveis. Havia apenas um momento em que cada um seguia seu próprio caminho. Quando a noite chegava, a ursa voltava para sua toca. O lobo encontrava abrigo entre pedras e o coiote se acomodava entre arbustos. Durante muito tempo, esse equilíbrio permaneceu até que uma noite algo diferente aconteceu. Um urso macho de uma floresta vizinha caminhou pela região. Ele sentiu o cheiro da ursa e se aproximou. Os dois se encontraram, compartilharam aquele momento natural da vida e depois o urso seguiu seu caminho de volta para sua própria floresta. Mas algo havia mudado. A ursa percebeu imediatamente. Ela estava grávida. Mesmo assim, ela decidiu não contar aos amigos. O lobo e o coiote começaram a perceber que algo era diferente. A ursa estava comendo mais, descansando mais e ficando maior a cada dia. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio. Até que um dia, dentro de sua toca, ela sentiu que o momento havia chegado. Naquele dia nasceram dois filhotes, um macho e uma fêmea, pequenos, frágeis e completamente dependentes da mãe. Durante alguns dias, a ursa permaneceu escondida na toca. Ela havia reunido comida suficiente e não precisava sair. Apenas cuidava dos pequenos. O lobo e o coiote começaram a estranhar a ausência da amiga. Eles sabiam onde ficava a toca e decidiram ir até lá verificar se tudo estava bem. Quando se aproximaram, a ursa apareceu na entrada da toca e rosnou com força. Ela disse para eles irem embora. Disse que não eram bem-vindos ali. O lobo e o coiote ficaram confusos. Eles não entendiam aquela reação. Então, ao longe, perceberam dois pequenos filhotes se movendo dentro da toca. O lobo imediatamente compreendeu. Ele disse que aquilo era maravilhoso. Disse que estava feliz por ela ter filhotes. Mas a resposta da ursa foi fria. Ela disse que era melhor eles ficarem longe se sabiam o que era bom para eles. O coiote respondeu que jamais fariam mal aos filhotes dela, nem aos filhotes de qualquer outro animal. A ursa não acreditou. Ela disse que já tinha visto os dois caçando outros animais. Disse que não confiava neles perto de seus filhotes. O lobo e o coiote abaixaram a cabeça e foram embora lentamente. Eles estavam tristes por perder aquela amizade. A ursa, por sua vez, sentiu alívio. Dentro da lógica dela, aquilo era proteção. Afinal, seus filhotes eram a coisa mais preciosa do mundo. Os meses passaram e os filhotes começaram a sair da toca. Eles exploravam a floresta, brincando, subindo em árvores e procurando frutas e raízes. A ursa observava tudo com extrema atenção. Seus ouvidos estavam sempre atentos a qualquer movimento estranho na floresta. Uma noite, ela decidiu conversar com os filhotes. Disse que existiam outros animais na floresta, animais diferentes deles.
Ela disse que esses animais não eram confiáveis. Disse que eles nunca deveriam se aproximar deles, nem mesmo se afirmassem conhecer a mãe. Os filhotes sentiram medo nascer dentro deles. Eles começaram a imaginar criaturas enormes, ferozes e perigosas, vivendo escondidas na floresta. Assim cresceram protegidos pela mãe, aprendendo a sobreviver, mas vivendo dentro de um mundo limitado pelo medo. O tempo passou e os filhotes cresceram. Ainda eram jovens, mas já exploravam a floresta com mais confiança. Foi então que, em um final de semana, alguns humanos chegaram à floresta para acampar. A ursa imediatamente alertou os filhotes. Disse que humanos tinham armas e gostavam de matar animais para se sentirem fortes. No dia seguinte, os humanos começaram uma caminhada pela floresta. A ursa os observava de longe e decidiu sair da toca para assustar eles. Ela se levantou, rosnou alto e os humanos correram de volta para o acampamento. A ursa voltou para os filhotes acreditando que havia resolvido o problema, mas os humanos se sentiram ameaçados. Eles telefonaram para amigos caçadores pedindo ajuda. No dia seguinte, os caçadores chegaram com rifles. Quando a ursa saiu novamente para assustar os humanos, os disparos ecoaram pela floresta. Ela foi atingida e começou a correr ferida. Os caçadores a perseguiram até finalmente tirarem sua vida. Enquanto isso, os filhotes ouviram os disparos de longe e se esconderam no canto mais escuro da toca, tremendo de medo. No dia seguinte, o lobo e o coiote encontraram o corpo da antiga amiga. Sentiram uma profunda tristeza e lembraram dos filhotes. Eles decidiram ir até a toca contar a verdade. O lobo entrou primeiro e disse que sentia muito pela perda deles. Algum tempo depois, um incêndio começou na floresta causado por humanos. O lobo e o coiote correram até a toca para salvar os filhotes. Os filhotes decidiram confiar neles e seguiram para longe do fogo. Ali começou uma nova vida. Eles perceberam que quando o medo deixa de guiar as escolhas, novas alianças surgem, e a realidade revela caminhos que antes pareciam impossíveis. A vida encontra maneiras de revelar que a conexão sempre foi mais poderosa do que a separação. Curta e compartilhe.